Olá, sejam bem-vindos ao SST em Foco. Aqui nós discutimos tudo sobre segurança do trabalho e meio ambiente. Meu nome é Laura. Meu nome é Laureni. E o tema de hoje é aspectos na segurança do trabalho atualmente. Então, qual é a ideia que as empresas têm sobre segurança do trabalho hoje? Hoje em dia, as empresas, grande parte delas, elas têm ideia de que segurança do trabalho é somente o ASO, é somente você fazer o atestado de saúde ocupacional. Mas a gente pode encarar que o ASO ele é a pontinha do iceberg da segurança do trabalho. Atrás, embaixo desse oceano aí, tem uma infinidade. Porque o ASO ele serve para fazer o monitoramento da saúde ocupacional dos colaboradores da empresa, ou seja, ele monitora a saúde do funcionário. Quando a empresa ela faz somente o ASO clínico, sem saber os riscos que aquele funcionário está exposto, ela acaba não fazendo os exames complementares dos funcionários. E ela não consegue monitorar a saúde do funcionário. Porque a base legal da segurança do trabalho é fazer o monitoramento da saúde dos funcionários, porque aí você vai estar evitando a doença ocupacional na empresa. E assim, não é só fazer o ASO. Antes do ASO, né, nós temos outras documentações, que é através dessas documentações que a gente avalia os riscos que o funcionário está exposto, para aí chegar no ASO. O ASO, eu costumo dizer que o ASO, ele é a ponta do iceberg, entendeu? Então, assim, antes da ponta do iceberg tem aquele iceberg gigantesco, né, debaixo do mar. Então, acho que o ASO, ele é o final, entendeu? E qual a importância do ASO em relação a ser a ponta do iceberg? A importância do ASO é que, através dos riscos que o funcionário está exposto na empresa, né, seja ele risco físico, químico ou biológico, você faz aquele monitoramento da saúde ocupacional do colaborador mediante o risco que ele está exposto. Então, é bem importante a empresa ela ter uma documentação de segurança do trabalho bem estruturada, porque muitas empresas acham que a segurança do trabalho é somente o ASO. Não, eu estou fazendo o ASO aqui do meu funcionário, então está tudo certo, estou cumprindo a norma. Mas não é bem assim. Até porque dentro do ASO vem especificações se o trabalhador ele está exposto a agentes, né, químicos, físicos ou biológicos, se ele faz trabalho em altura, se ele trabalha com eletricidade. Então tem aquela vida laboral do colaborador. Então não é simplesmente emitir um ASO. Antes do ASO tem as documentações prévias. É, bem isso aí. Falou bem. Quais são os riscos que a empresa assume quando ela só quer fazer o ASO? Bom, a empresa, ela pode fazer o que ela quiser, né? Eu quero só fazer o ASO, não vou cumprir, de repente tem um documento chamado PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e dependendo da função dele, ele pede, dependendo de algumas funções, ele pede para fazer no ASO alguns exames complementares. Mas tem empresas que, por questão de custo, elas querem fazer só o ASO. Então, ela está correndo risco de duas formas. Primeiro, de ser autuada por não estar cumprindo o que determina, né? E por não estar monitorando o seu funcionário. Por exemplo, se o funcionário ele for fazer trabalho em altura, ele precisa cumprir no seu ASO certos exames complementares para trabalho em altura, de acordo com a NR35. Então, se a empresa ela só faz o clínico, ela não está conseguindo monitorar aquele funcionário. A gente não passa a não saber se ele vai passar mal em subir numa determinada altura. De repente, o cara ele precisa subir numa altura acima de 2 metros, né? Como determina na segurança do trabalho, a gente já entende que é considerado trabalho à altura todo trabalho feito acima de 2 metros. Então, ele pode passar mal, ele pode ter uma fobia, então ele precisa cumprir, precisa fazer alguns exames complementares. Se a empresa não está fazendo, então como que nós vamos saber se ele tem grande probabilidade de passar mal lá em cima ou não? Então, ela pode não fazer, mas ela vai estar cumprindo um risco com a segurança do seu funcionário, e a responsabilidade é da empresa. Uhum. Vantagem de implementar a segurança do trabalho na empresa, vale a pena esse investimento?
Sim, vale a pena. A segurança do trabalho é um investimento que a empresa faz a longo prazo. Não é você estar fazendo a segurança do trabalho, eu vou ter o retorno agora. Não, você vai é um investimento a longo prazo, porque você faz a gestão da segurança do trabalho, você faz os documentos dos requisitos legais da segurança, e eles precisam ficar arquivados na empresa, e você vai precisar desses documentos daqui a algum tempo, quando seu funcionário vai se aposentar, para fazer o monitoramento da saúde dele, para cumprir os requisitos legais. O fiscal pode nunca ir na minha empresa, mas ele pode ir. Então, quando ele for na sua empresa, ele pode pedir o que está dentro das NRs e que a sua empresa precisa cumprir. Então, você tem que estar com esses documentos que são requisitos legais para ele poder verificar. E agora também com o E-Social, né, que nós temos a partir de agora, né, já tem um tempo, o E-Social, você precisa reportar, fazer um reporte das informações do E-Social. Então, ainda mais que o E-Social é online. Então, você vai mandar. A empresa que não está cumprindo os requisitos de segurança do trabalho, ela não está fazendo o reporte para o E-Social. Então, ela está descumprindo, né, o que é solicitado. Quais são as principais documentações de segurança existentes na segurança do trabalho? Então, hoje nós temos 38 NRs, né, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Minha empresa precisa cumprir as 38 NRs? Talvez não, depende do seu segmento. Se eu sou uma indústria química, eu preciso cumprir os requisitos que dizem respeito ao segmento, à minha indústria, à minha fábrica. E eu tenho que ter em mente que é necessário aquilo ali para o bom andamento da minha empresa e para a vida, para a saúde laboral dos meus funcionários, porque eu vou estar evitando acidentes, eu vou estar evitando uma doença ocupacional com os meus funcionários. Então, eu preciso fazer esse monitoramento. A gente não pode ter em mente, eu tenho que cumprir a segurança do trabalho só para eu não ser multado. Não é só isso. A gente precisa cumprir a segurança do trabalho para a saúde também do nosso funcionário. Porque ela é tão abrangente, quando a gente fala de segurança do trabalho, que a gente cuida da saúde dos funcionários dentro da empresa e até mesmo fora dela. Porque um funcionário doente, ele vai impactar também na vida pessoal dele. É por aí. E até mesmo sobre o absenteísmo da empresa, né? O nível de absenteísmo. A quantidade de afastamentos que aquela empresa tem, entendeu? Por N motivos. Então, quando a empresa ela está cumprindo as documentações de segurança do trabalho, ela está também evitando um custo adicional. Porque o empregado, né, o colaborador, que ele deixa de ir para o trabalho, você tem um afastamento, isso é um ponto negativo para a empresa. Até mesmo para a questão, como é a sua empresa no mercado? Quem é a sua empresa? Você é um fornecedor de um grande empreendimento? Entendeu? Então, a gente tem que sair um pouco de só evitar multa, evitar sanções. A gente tem que mostrar, né, no caso, a empresa ela tem que mostrar quem é ela no mercado de trabalho. O empresário hoje, ele é muito bom a gente estar tendo esse papo para ser um divisor de águas, né? A empresa, eu vou abrir uma empresa onde? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Eu quero ser uma pequena empresa ou eu posso começar com uma pequena empresa, ir para uma média empresa e depois ser uma grande empresa? Então, a gente precisa ter consciência de que a segurança do trabalho, ela vai agregar ao meu negócio. O fato de eu cumprir a segurança do trabalho na minha empresa, eu vou abrir as portas para o mercado. Mas como assim abrir as portas? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Eu quero ser fornecedor de grandes empresas. Exemplo, Petrobras, quero trabalhar para a Petrobras, para a CSN. Então, eu preciso cumprir os requisitos de segurança do trabalho, porque essas empresas, elas exigem muito da segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela passa a ser um aliado da empresa. Né? O meu funcionário não ficar doente, eu vou lucrar na minha empresa. Então, não é somente o fato de você cumprir para não ser multado, não é só isso. É um investimento que você faz que vai abrir as portas para você.
uma licitação que eu possa querer participar. Eu tenho que cumprir todos os requisitos de QSMS. Quando eu falo QSMS, eu estou falando de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Saúde e segurança dos funcionários. Agora, a empresa que quer manter essa boa imagem quando se trata de segurança do trabalho, de quanto em quanto tempo ela deve fazer essa documentação? Hoje em dia está muito dinâmico, porque as normas regulamentadoras, e não, quando a gente fala de segurança, não é só as normas regulamentadoras, né? São as instruções normativas, são os decretos, está bem dinâmico, está mudando muito. Então, assim, por exemplo, eu tenho um documento chamado PGR, que ele é um requisito da NR1, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ela fala que a gente precisa atualizar esse documento de 2 em 2 anos. Mas a gente não pode ter consciência, não pode ter o pensamento de que eu vou fazer o PGR hoje, só vou atualizar ele daqui a 2 anos. Não, dentro desses 2 anos, a gente precisa fazer a manutenção desse documento. Mas como assim fazer a manutenção desse documento? Porque entram, saem funcionários, eu tenho uma função nova, eu tenho um cargo novo na minha empresa, eu preciso colocar esse cargo dentro do meu PGR. E eu preciso avaliar quais são os riscos que esse cargo está exposto. Mudou um layout na minha empresa. Tem um setor aqui, esse setor mudou de lugar, está perto de uma máquina que gera um ruído. Então, ali a gente precisa fazer a manutenção dessa avaliação de riscos também. Temos o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que dá subsídio para você poder elaborar o PGR. Então, dentro desse período, tem muita coisa para ser feita. Também podemos citar aqui o cumprimento do cronograma do PGR. Você faz o PGR e você tem um cronograma lá para cumprir dentro desse ano. As ações, né, do cronograma do PGR. Então, eu vou cumprir 1 ano, depois no segundo ano eu vou continuar cumprindo. Então, os documentos de segurança do trabalho, eles variam. Tem treinamento que é bienal, tem treinamento que é anual, tem treinamento que não tem validade, mas você tem que treinar quando você muda o layout da sua empresa, quando ocorre um acidente. Então, você precisa treinar aquele funcionário. Existem treinamentos que você tem que fazer quando o funcionário entra na empresa, que são chamados treinamentos admissionais, né? A NR18, ela fala isso, treinamento admissional. Então, quando o funcionário entra na empresa, você tem que treinar. Então, a segurança do trabalho, ela tá bem dinâmica agora, e assim, eu tô achando que tá bem legal de fazer, dá para fazer um trabalho bem legal na empresa, e eu acho que a alta direção comprando essa ideia, né, da segurança do trabalho, que a segurança do trabalho vai agregar o negócio dele, eu acho que dá para fazer um trabalho muito legal mesmo. Agora, Laureni, por onde uma empresa que ela quer priorizar a segurança do trabalho pode começar esse processo dentro, no trabalho interno dela? Eu sou uma empresa que eu não tenho nada, né, não estou cumprindo nada. Dá tempo ainda de começar? Claro que dá. Hoje a gente pode dizer que os documentos básicos que você tem que ter na sua empresa para você iniciar é um PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, para você avaliar os riscos da sua empresa que você tem, físicos, químicos ou biológicos, implementar esse programa, né? O que são riscos físicos? Que a gente entende: ruído, calor, vibração. Eu tenho isso na minha empresa, então como é que tá isso aí? Vou identificar onde que estão esses riscos. Químicos, quais são os riscos químicos? O meu funcionário, eu tenho uma estação de tratamento de efluentes na minha empresa. Quais são os riscos que aqueles funcionários estão expostos? Biológicos também, né? Que são outros riscos, risco biológico. Risco de acidente, eu tenho esse risco na minha empresa, tem a probabilidade do meu funcionário cair de algum lugar, causar um acidente nele. Então, eu vou identificar esses riscos através do PGR. E depois eu vou fazer o meu PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que ele é elaborado baseado no PGR, dos riscos identificados. É aí que o médico do trabalho vai saber quais são os exames que ele vai passar para aqueles cargos da empresa. Se eu tenho um funcionário que ele está exposto ao risco físico ruído, eu vou pedir, se tiver acima do nível de tolerância, eu vou pedir uma audiometria. Não tá.
Então, tem necessidade? Não tem. Ele vai avaliar mediante os riscos do PGR. Nem de mais, nem de menos, somente o necessário, né? E depois do PCMSO, a empresa vai fazer os ASOS, que é o Atestado de Saúde Ocupacional dos seus funcionários, dentro de uma periodicidade pré-estabelecida no PCMSO. E essa periodicidade, muitas empresas têm, o ASO ele é anual. Não, depende do risco. Foi como a nossa conversa começou nisso, né? Que as empresas têm uma visão que só o ASO é a parte da segurança do trabalho. Mas vamos supor, uma empresa, sei lá, um posto de gasolina. Os funcionários estão expostos ao benzeno, que é um agente químico. Geralmente eles têm que fazer exame de 6 em 6 meses. Então, a periodicidade, né, do ASO, ela não é algo engessada. É de acordo com os riscos que o funcionário está exposto. Às vezes a audiometria tem que fazer semestralmente, entendeu? Então, é um trabalho da segurança do trabalho, um trabalho do engenheiro de segurança do trabalho, né? Da engenharia de segurança do trabalho, junto com o médico. Mas antes, pra gente chegar no finalzinho, que é o ASO, a gente precisa fazer todo um trabalho, entendeu? Você perguntou, a gente pode começar por onde? A gente pode começar por esses documentos que nós falamos aqui. Mas aí depois é um caminho sem volta, porque você tem que treinar os seus funcionários, você tem que fazer outros documentos também, mas você precisa ter esses documentos aí. Aí entram também os documentos previdenciários que você precisa fazer para você poder ter subsídio para. E o funcionário se aposenta, né? Então, para quando ele for se aposentar, existem documentos que precisam ter na empresa para você poder ter base para a aposentadoria especial desse funcionário. Laureni, você consegue me dar um exemplo prático de uma empresa aplicando essas normas? O exemplo prático poderia ser o PPP eletrônico. Isso. O exemplo das documentações de segurança do trabalho. Por que eu falo do PPP eletrônico? Para o funcionário aposentar, como a Laureni bem falou, ele precisa que a empresa entregue a ele esse PPP. O que é o PPP? É o perfil profissiográfico previdenciário. É o histórico laboral da vida todinha do funcionário. Exemplo, o funcionário trabalhou, um soldador. Vamos supor, ele trabalhou 20 anos na mesma empresa. E a empresa não fez documentação nenhuma dele. Não fez, não fazia na época, vamos supor, o PPRA, porque agora é o PGR, o extinto PPRA, não fez o LTCAT, não fez as avaliações quantitativas daquele ambiente, porque não é simplesmente você identificar o risco, você tem que quantificar até quanto, tem que fazer a medição, até qual é o nível de exposição daquele funcionário. Então, vamos supor que a empresa não fez nada, não fez o ASO, não fez a documentação, chega na hora do funcionário se aposentar. E aí? Esse é um exemplo prático. Antigamente, a gente tinha um PPP físico, que a empresa pegava a parte, sei lá, o setor de segurança do trabalho, pegava aquela documentação toda em papel, via, analisava, passava pro formulário do PPP. Hoje em dia é o PPP eletrônico, que são os envios dos eventos de segurança do trabalho e social, que é o S2240, os riscos que o funcionário está exposto, o S2220, que são os ASOS, e o S2210, a CAT. Agora tá bem dinâmico, né? Agora é tudo online através do e-social. Antes de janeiro de 2023, né? Que começou, foi em janeiro de 2023, o PPP era manual. Então, eu precisava elaborar as documentações e fazia aquele formulário manual e enviava. Então, muitas das vezes, quando o funcionário precisava do PPP, a empresa não elaborava as documentações de segurança do trabalho. Então, o PPP ia preencher como? Não tinha. Hoje em dia, não. Você faz a identificação dos riscos, faz o envio para o e-social desses riscos e o PPP ele já fica online, através do aplicativo que o funcionário pode verificar também como que está o PPP dele através do aplicativo Meu INSS. Então, assim, o governo ele está consolidando bastante, né? Hoje em dia as informações são automáticas online, então as empresas precisam começar a cumprir isso aí. Então a gente convida vocês
a entrar nessa jornada com a gente para começar, né, a implementar cada vez mais essas ações de segurança do trabalho. Perfeito. Nós trouxemos aqui nesse nosso primeiro episódio os aspectos da segurança do trabalho atualmente. Então, se você é um curioso dessa temática, ou se você é um engenheiro ou um técnico de segurança, ou até mesmo do RH da empresa, departamento pessoal, o profissional da qualidade, profissional até mesmo do compras, não deixe de se inscrever no nosso canal, aperta aqui o sininho para se inscrever, curta a nossa página no Instagram e fique de olho nas nossas novidades. Perfeito. Muito obrigado. Novamente, não deixe de apertar o sininho e se inscrever no canal. E para ter mais conteúdos sobre prática e segurança do meio ambiente, não esqueçam de seguir o SST em Foco. Muito obrigado e até a próxima.